Muito bem, seja bem-vindo ao Refúgio Teológico. No vídeo de hoje nós vamos fazer a respeito do fato de que o catolicismo romano nunca foi, não é e nem vai ser uma religião bíblica. Irei provar aqui, trazer algumas evidências, tá? Na verdade, existem várias evidências, mas eu vou trazer algumas e mostrar a vocês que o catolicismo romano ele vive queimando Bíblias, né? Ele vive tirando a palavra da mão e do ouvido do povo. Portanto, talvez você não saiba, mas essa religião é uma seita, né? Ela não tem, né, origem em Cristo. Nenhuma das doutrinas que o catolicismo romano advoga ter por meio da tradição, ela tem base bíblica. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem o nosso canal, deixe seu comentário e assista até o final. Tá? Se possível, aí, dentro das suas condições, venha estudar conosco vários assuntos, vários temas, aspectos históricos, filosóficos, antropológicos, né, a respeito desse assunto e de muitos outros, tá bom? Então, vejamos o seguinte aqui. Bem, a gente precisa saber, pessoal, sobre algumas coisas importantes, né? Aqui eu vou trazer, obviamente, sobretudo na Idade Média. Mas que você entenda que o objetivo do catolicismo romano é retirar o evangelho do povo e entregar ao povo uma heresia. Temos aqui no vídeo, para vocês verem aqui o seguinte, a frase de Inácio de Loyola, diz assim: para que em todas as coisas chegamos ao conhecimento da verdade, né? Obviamente não é a verdade, né, aqui, né? A fim de não errarmos em coisa alguma, devemos ter sempre como regra fixa e invariável que aquilo que nossos olhos virem branco é realmente branco. Se assim o entende, define a Igreja Romana. Ou seja, basicamente é o seguinte: é a regra fixa e invariável para você entender o mundo espiritual, o mundo metafísico, o mundo, ou até mesmo o mundo físico, não é por meio, né, da razão, não é por meio da realidade, não é por meio do que a Bíblia diz, mas é por meio do que a Igreja Romana entende e define. Ou seja, o seu cérebro, a sua racionalidade é substituída pela mentalidade de um outro ser humano tão corrupto e pecador como nós. Então, você, por utilizar essa regra hermenêutica que eles inventaram, obviamente, acaba confiando em uma seita, não é, para guiar a sua vida espiritual. É tanto que quando isso acontece, esses grupos, essa organização, ela tem força tal que ela começa a queimar Bíblias, que ela começa a esconder as Bíblias e a também inventar interpretações. Então, baseado no que ocorreu na Idade Medieval, a gente pode dizer o seguinte: durante a Idade Média, a Igreja Católica estabelece uma série de restrições a respeito do acesso à Bíblia, especialmente na Europa. Em um contexto onde a religião tinha um grande poder, existia a ideia de que apenas o padre, o papa, né, os guias, né, os mentores espirituais deveriam interpretar a escritura, visto que a interpretação incorreta ou herética poderia ameaçar a doutrina e estabelecer em outras religiões, né? E também criar uma instabilidade no próprio catolicismo. Então, esse período foi marcado pelo temor de que a leitura independente das escrituras, sem orientação eclesiástica, pudesse dar margem a interpretações que desafiassem a doutrina oficial do catolicismo romano. Bem, isso é uma grande desculpa, entre outras desculpas, né, que na verdade é uma fantasia, né? Isso vai contra o que de fato o próprio teor da escritura trabalha, né? Podemos citar aqui diversos textos bíblicos que confirmam a possibilidade de qualquer pessoa alfabetizada, obviamente seguindo, de fato,
a forma de interpretar um texto X, ela consiga fazer uma conclusão correta, né? Até mesmo por causa de que a escritura era divinamente inspirada, era inerrante, era infalível, era a palavra de Deus. Se ela não fosse nada disso, com certeza, qualquer pessoa que fosse fazer uma leitura dentro da Bíblia poderia criar diversas teorias. Né? Então, quando um indivíduo procura a escritura, procura entender a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, por meio da hermenêutica, da exegese, enfim, ele consegue sim entender a escritura. Mas esse argumento que foi criado e ainda é dito hoje para impedir as pessoas de conhecer a palavra é apenas para manipular, né, criar um abuso religioso, um abuso espiritual sobre um povo que não tinha naquela época muita alfabetização. Mas o que me espanta hoje em dia não é os analfabetos daquela época, mas pessoas que têm até um cargo privilegiado no Estado, um professor, um advogado, um juiz que se diz católico, né? E ele não sabe, desconhece ou não quer ao mesmo tempo entender isso, que o catolicismo é contra o estudo da palavra de Deus. Por quê? Eles fazem de tudo para retirar, de fato, os méritos de Cristo e oferecerem a estátuas, né, a outras coisas que não tem sentido nenhum. Mas fica aí essas ideias aí para a gente pensar e refletir. Bem, você já ouviu falar sobre o Concílio de Tolosa de 1229? Esse concílio aconteceu na cidade de Toulouse, na França. Foi um dos marcos das restrições do catolicismo romano sobre o acesso à Bíblia. A decisão foi tomada em um momento em que o catolicismo romano enfrentava movimentos supostamente heréticos, como os albigenes e cátaros, que questionava vários aspectos da doutrina e da autoridade eclesiástica. Novamente, pessoal, aqui mais uma evidência de que não é possível questionar o catolicismo romano. Você não pode, por meio da sua razão, você não pode, por meio do pensamento, você não pode, por meio da ciência, da realidade, você não pode, por meio da palavra de Deus, questionar as doutrinas, os dogmas, as pregações, os sermões, as práticas, as liturgias. Não pode questionar a missa, não pode questionar os santos, não pode questionar as estátuas, não pode questionar o Papa, não pode questionar o padre, não pode questionar ninguém que é adepto do catolicismo romano. Porque se você questiona esses indivíduos, independente da Bíblia, você é automaticamente considerado pagão, herético, amaldiçoado. Enfim, ninguém pode questionar a Igreja Católica. Não há essa possibilidade. Eles impedem você de pensar, eles impedem você de usar a razão, a inteligência, a racionalidade, o entendimento, a sabedoria para perceber essa regra fixa, invariável, que eles inventaram, que é uma doutrina de demônio, na verdade, para que os indivíduos pudessem ver tudo por meio da igreja romana, é totalmente sem fundamento. Ou seja, todo esse argumento ele se baseia unicamente e cresce e se origina no medo. A religião do catolicismo romano é uma religião do medo. Ela impõe o medo, é o próprio medo do indivíduo que não quer mais entender a palavra. Então deixa a outras pessoas essa tarefa, essa obrigação, esse dever, no qual todos nós precisamos, de fato, conhecer por si só, obviamente, pelo Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Sem isso, não há possibilidade nenhuma de conhecer a palavra de Deus. Mas se você utiliza a Igreja Romana como uma regra fixa, invariável, para entender o mundo, você, meu amigo, está totalmente equivocado, totalmente errado. Nenhum dos seus argumentos, nenhuma das suas crenças, nenhuma das suas doutrinas era, de fato, confiável. É de fato, uma seita. Você não pode, de fato, encontrar a verdade. Você não pode encontrar evidência. Você apenas vai ter que aceitar aquilo que eles inventarem do dia para a noite. Isso é muito diferente da Bíblia. A Bíblia diz assim a você: examinai tudo e retenham bem. A Bíblia fala que quem conhecer a verdade vai se libertar. Não é a Igreja Católica, não é o padre. Certo? Então, veja quanto mal essa organização fez na humanidade e ainda faz no dia de hoje. Então, para conter essas supostas ameaças ou essas ameaças, o Conselho vai decretar
a proibição do uso, da leitura das pessoas que possuíssem ou lessem as tradições da Bíblia, especialmente a língua da vulgar, que era a língua do povo comum, permitindo apenas que os privilegiados, o clero, tivesse acesso à Bíblia. Ou seja, ao mesmo tempo que eles proíbem, né, o uso das pessoas da palavra, eles ofertam o acesso a um grupo específico que está, de certa forma, escravizado, que está cativo a esse pensamento diabólico, e aí eles dão essa Bíblia, mas eles, infelizmente, alguns deles não conseguem entender que eles estão sendo acorrentados, sendo algemados em um sistema que não tem base bíblica de forma nenhuma. Então, o objetivo nesse concílio era que de instituição católica era evitar interpretações que desviassem dos ensinos oficiais. E o ensino oficial é o quê? Que Jesus, ele de certa forma, submissa a Maria, que existe um Papa, que Pedro foi o primeiro Papa, enfim, todas essas doutrinas que tem origem bíblica. Então, se você fosse para a Escritura, ia perceber que nada disso era real. Então, eles tinham medo disso, e por isso que eles forçavam o povo a não estudar a palavra, né? E aqueles que tinham acesso ao estudo eram, de certa forma, induzidos, hipnotizados a acreditar apenas na tradição, a acreditar apenas no que a igreja dizia, e apenas isso era suficiente. Bem, embora a religião tenha, de fato, buscado preservar supostamente uma doutrina, essa restrição impediu, de fato, o desenvolvimento do verdadeiro conhecimento bíblico entre a população e reforçou a dependência da interpretação clerical. Historicamente, o Concílio de Toulouse é visto como uma tentativa de proteção institucional, mas também como uma limitação ao excesso importante da prova de Deus. Então, aqui a gente percebe o seguinte. Então, vou reflita. Primeiro, eles inventavam doutrinas, certo, para as pessoas acreditarem. Segundo, eles proibiam o uso da Bíblia para que você não conhecesse a verdade. Terceiro, somente eles eram os perfeitos, pessoas que poderiam entender as coisas e você não poder entender nada. Segundo, você estava em um estado de hipnose, em um estado de medo, em um estado de alienação, em um estado de desespero. Eles se aproveitavam e instituíam abuso espiritual, abuso religioso, enfim, faziam a nós de gato e sapato. Mas graças a Deus isso vai mudar. Você vai ver aqui no final do vídeo, tá bom? Bem, então, embora isso aconteça, há outros relatos a respeito disso. Então, esses relatos sobre as políticas papais, que incluíam a queima de materiais que fossem considerados heréticos ou desafiassem a doutrina oficial. Então, papas, ao longo da história, incluindo Urbano V, durante o século XIV, estabeleceram medidas a respeito contra as tradições que fossem vistas como uma ameaça. Essas ações contribuíram para versões em línguas locais fossem destruídas, preservando apenas os textos em latim, reforçando o domínio clerical sobre o ensino bíblico. Então, aqui, além deles inventarem, né, além de fazer esse abuso, além de criarem essa hipnose, né, essa prisão mental para nós, eles agora queimam as traduções, né, eles queimam as traduções que estavam no seu idioma, que você poderia entender. Eles queimam a prova de que você poderia ter a salvação por meio da graça, né? Eles queimam a palavra de Deus, eles retiram as traduções e impõem uma tradução na qual uma linguagem era inacessível ao povo comum. E assim o povo era, de certa forma, novamente guiado ao abismo. Bem, a gente vê aqui que Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, que você vê aí nessa frase aí que você está vendo aí, ele vai afirmar uma insanidade, né? Essa frase é, de fato, uma obediência cega ao que Roma determina, dizendo que se a igreja disser que algo é branco, então é branco, mesmo que nos pareça preto. Ou seja, você vai numa missa, você vai no culto, você vai nessa religião, tá? E não pode questionar,
não pode usar a palavra, não pode, né? Enfim, você não pode nada, não pode nem respirar. Então você vê ele fazendo aquela hóstia, e a hóstia diz, não, isso aqui é o corpo de Cristo, e o vinho é o sangue. Eles se transformam, né? E assim, você não come o pão nem bebe o vinho, você vai comer o corpo de Cristo, literalmente, e vai beber o sangue de Cristo, literalmente. Mas isso está na Bíblia? Não. A ciência prova isso? Também não. Então, eles estão aí forçando a sua mente, forçando a sua racionalidade a desaparecer, para que substitua por essa ideia de que a igreja diz que isso é branco. Mas se não é branco, pessoal, a gente vai dizer que é preto, isso é preto, vai dizer que é branco só por causa que essa religião está dizendo isso? Não, de maneira nenhuma, aí está sendo totalmente escravizado. Então, essa frase, né, como muitas outras, reflete a ideia de uma obediência inquestionável à autoridade do Papa de Roma e sua interpretação absurda, mesmo que isso pareça contradizer a experiência e o entendimento racional das pessoas. Embora seja um posicionamento que visa a suposta unidade e submissão à autoridade eclesiástica de Roma, contradiz fortemente o conceito da fé individual, da verdade bíblica, né, que viria a ser revelado e aberto por meio da reforma protestante. Então, mais evidências que condenam, que refutam o catolicismo romano. Tá? Então, compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva. Tá? Bem, então essas práticas limitam a difusão do evangelho, né, de forma mais ampla e independente, ao longo dos séculos. Então foram a base para muitos conflitos entre a Igreja de Roma e o movimento protestante. Então, a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, defendeu a interpretação pessoal da Bíblia. Esse foi um divisor de águas. E assim, as traduções da Bíblia foram produzidas para as igrejas locais, democratizando o acesso e a leitura, a alfabetização. A crença protestante, no somente escritura ou só escritura, argumenta que cada pessoa tem o direito e o dever e a capacidade de compreender a Bíblia de forma pessoal, sem depender de Roma. Nós não dependemos de Roma para isso, tá bom? Então esse movimento da Reforma Protestante reforça a noção de que a Bíblia deveria ser acessível a todos, tá? A todo mundo, valorizando o estudo da palavra, promovendo uma interpretação mais alinhada aos ensinamentos de Jesus Cristo e da fé primitiva, que coloca o relacionamento com Deus acima das tradições, das restrições institucionais. Tá? A gente, assim, pode concluir da seguinte forma. Termina esse vídeo citando o livro do profeta Daniel, no capítulo 8, no verso 12, na parte B. Diz assim: e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Esse é um cenário do anticristo, né? O anticristo vai retirar do povo a palavra, a Bíblia, e vai prosperar, né? Ele vai trazer uma falsa paz, ele vai trazer uma falsa espiritualidade, uma falsa doutrina. E é justamente isso que o papado, o espiritismo, a Umbanda, enfim, essas religiões fazem, né? Retiram a palavra do povo e impõem uma interpretação, uma espiritualidade que não tem realmente fatos bíblicos, né? E parece que isso acontece constantemente. E por isso que você percebe que essas religiões, elas são ricas, porque quando você tira a verdade, o povo ele é escravizado. E quando o povo é escravizado, o povo tem que pagar tributo, tem que pagar o dízimo, né? E assim, esse dízimo no sentido a lei da indulgência, né, do catolicismo romano. Então, eles prosperam, né, porque custa do povo que não conhece a verdade de Deus, né? Bem, concluímos o seguinte: o acesso da Bíblia nos séculos anteriores à Reforma evidencia, né, a complexa relação de Roma e o povo em questão de fé e doutrina, né? A Reforma Protestante, em contrapartida, busca a liberdade da leitura bíblica e acredita que Jesus promove uma fé que se apoia na compreensão pessoal e direta da palavra de Deus, sem a necessidade de intermediários e que se fundamenta na verdade revelada e acessível a todos, por meio da graça, por meio da operação do Espírito Santo.
Esse evento histórico mostra a importância do acesso à Bíblia e a necessidade de retorno ao estudo cuidadoso pessoal da Escritura, promovendo uma fé que prioriza o relacionamento individual com Deus, que se alinha ao ensinamento do Evangelho. E, consequentemente, mostramos que a história da Igreja Católica foi para impedir e ainda impede o povo de conhecer Cristo e a sua palavra. Então, até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe nesse exato momento. Forte abraço a todos.